Robertinho, eu vou descer, mas vou deixar você aqui para falar sobre o nosso palestrante de agora. É com você, Robertinho. Até Maravilha. daqui a pouco. Obrigado. Bom, vamos lá, o nosso palestrante dessa noite, o primeiro palestrante dessa noite, Dr. Anderson Lima, além de advogado, é contabilista, formado pelo SENAC em 2002, formado em 2003 pela Unifal, está aí, o nosso querido Dr. Anderson, tudo bem? Seja boa noite, doutor. Raiz. Obrigado, boa noite, tudo bem com o senhor? Né? Trazer bastante conteúdo para o nosso grupo, para as pessoas que estão nos acompanhando. Né? Sim, fundamental. Então, eu estava falando justamente do seu currículo, doutor Anderson. É formado pelo SENAC em 2002, advogado, formado em 2003 pela Unifal, Centro Universitário Assunção, servidor público federal do INSS desde 2007. Isso mesmo. Perfeito. Está tudo certinho? Na verdade, assim, eu fiz contabilidade pelo SENAC, né, em 2002, nunca exercia a contabilidade, porque desde lá eu era servidor público estadual. Mas tenho meu CRC guardadinho até hoje. E em 2007, que eu fiz a faculdade de Direito, em 2009, a faculdade de Direito eu fiz depois que eu entrei no INSS. Então, em 2007 entrei no INSS, em 2009 fiz a faculdade de Direito. Poxa vida, que maravilha. Doutor Anderson, o espaço é seu, ótima palestra, espero que seja bem agradável, que o senhor se divirta bastante, que isso é importante também, a gente fazer aquilo que a gente tem prazer de fazer, sim, que é amar o direito. Obrigado, okay? Doutor. Obrigado mesmo, viu? O espaço é seu, fique à vontade. Obrigado, doutor. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como dito, né, meu nome é Anderson Lima, e primeiramente eu quero agradecer ao professor Marcos Viquesi pelo convite. Quero falar para o professor que se precisar estamos às ordens, tá? Pode contar. Agradecer ao Movimento Raiz pela oportunidade e parabenizar pela disponibilidade de estar fazendo um evento como esse. Primeiro Congresso de Direito Previdenciário. É uma honra estar participando desse primeiro congresso. Eu espero que ele ganhe proporções nacionais e que esse movimento se torne referência dentro do direito, né? Então, como a gente estava falando, eu trabalho no INSS desde 2007. Já trabalhei como supervisor, já trabalhei como gerente de agência, já fui chefe de benefício em agências de demandas judiciais. Entretanto, nesse período, 2007, em fevereiro agora de 2021, vai fazer 14 anos que eu estou trabalhando dentro do INSS. Nesse período de 14 anos, eu posso dizer que eu já vi um pouquinho de tudo ali dentro, viu? Situações corriqueiras, situações atípicas, situações de todos os tipos que vocês podem imaginar. Eu vou trazer aqui certas similaridades que a gente pode encontrar dentro dos processos que são emitidas exigências. Nesse período de 14 anos de INSS, eu notei que os processos que são concedidos têm uma certa similaridade entre eles, os processos que são indeferidos têm sua certa similaridade, assim como os processos que são indeferidos, assim como os processos que têm suas exigências emitidas. E qual que é a exigência, qual que é a similaridade no processo em que há exigência emitida? O nome da palestra aqui hoje é o cuidado dos documentos que o advogado deve ter na apresentação de documentos junto ao INSS. Os cuidados que o advogado deve ter na juntada de documentos junto ao INSS. Eu vou trazer situações aqui em que, muitas vezes, o processo administrativo é gerado exigência de forma desnecessária e, na pior das hipóteses, é até indeferido. E o pior de tudo, esse indeferimento ele poderia ter sido evitado. Muitas vezes isso acontece por falta de percepção do que está acontecendo ali, falta de atenção. Outras vezes é falta de conhecimento mesmo do advogado ou de quem está juntando esse documento no processo, né? Então, eu vou trazer primeiro 5 erros na juntada de documento nos processos de forma geral, e depois eu vou trazer para vocês 5 erros especificamente no processo de pensão por morte e auxílio reclusão. Para ser mais exato, na tentativa de prova de dependência econômica e de união estável. Tudo bem? Então, primeiro, 5 erros de forma geral. O primeiro erro é
a juntada de procuração. Todos nós sabemos que o processo que tem um representante legal, obrigatoriamente vai ter que ter uma procuração juntada ali no processo, né? Isso eu creio que todo mundo sabe. Atentar para que todos os campos dessa procuração esteja preenchido é item obrigatório, né? Entretanto, o que acontece na maioria das situações? Em grande parte das situações, a procuração ela vem preenchida, toda bonitinha. Quando você vai olhar o campo de assinatura, não houve assinatura. O segurado não assinou a procuração. Fica complicado. Uma procuração em que o segurado não fez assinatura, não assinou, ela não cumpre o seu papel social. É através daquele documento que o INSS vai perceber que aquele segurado deu autonomia para o advogado falar em nome dele. Se não está assinado, não vai ter a eficácia que deveria. Tudo bem? Então, verifique na procuração se realmente foi assinado. Ainda falando sobre a procuração, o que tem que perceber? Não basta o segurado ter assinado essa procuração. O que tem que acontecer é que essa assinatura ela tem que ser idêntica ao documento de identificação que foi apresentado. O que acontece? O advogado apresenta uma procuração e um documento de identificação do segurado. Quando você vai fazer a comparação, no documento de identificação está rubricado, na procuração está por extenso. Ou os dois estão com rubricas, só que rubricas totalmente diferentes. Ou então por extenso, totalmente diferente. Não dá para a gente considerar uma procuração dessa. Por que não dá? A única ferramenta que o servidor tem para poder comparar a assinatura do documento, para comparar se a assinatura da procuração é realmente do segurado, é através do documento de identificação que foi apresentado. Se a assinatura está diferente, o que o servidor pode fazer? Exigência. Vai ter que pedir outro documento, não tem o que fazer. E aí o que acontece? Atraso no processo. Tudo bem? Então, na procuração, além dela estar totalmente preenchida, bonitinha, o que devemos observar? Está assinada? Tá, ok. A assinatura está de acordo com o documento de identificação que vocês vão juntar? Se tiver ok, tudo bem, pode tocar para frente, ok? Esse foi o número 1, a procuração. Número 2, não autenticar os documentos apresentados. A gente sabe que tanto o servidor público quanto o advogado tem fé pública. E essa fé pública lhe permite fazer a autenticação dos documentos que são apresentados no processo administrativo no INSS. Então, o advogado, para que não haja a necessidade de apresentar os documentos originais na agência do INSS, até por economia de tempo, ele faz a juntada do documento, da cópia do documento, e ele vai falar que aquele documento confere com o original. Ele faz a autenticação desse documento. Ele pode fazer essa autenticação através de confere com o original, bate sua OAB e assina. Ele pode juntar uma declaração no final, como era feito antigamente no judiciário. Você fala que aquela documentação disposta naquele arquivo é original, confere com o original. Ou quem faz o protocolo via INSS digital sabe que lá tem um botãozinho que você clica e autentica todos os documentos apresentados naquele anexo. Então, ficou fácil. Esse documento, você clica o botãozinho e você já autentica todos os documentos que constam naquele anexo. Mas, mesmo assim, muitos documentos são juntados sem autenticar. E por que será? Vou contar uma breve história para vocês entenderem. Quando eu fazia atendimento, em épocas de atendimento presencial, épocas que a gente recebia os protocolos ainda de forma presencial, e épocas ainda que o processo era físico, nem era virtual, eu atendi uma advogada que fez juntada de um processo, ela protocolou um processo, apresentou a documentação e juntou carteira de trabalho. Na época eu fiz retenção de carteiras de trabalho. Que perigo, né? Quantas carteiras de trabalho se perderam aí nesse tempo de atendimento dentro do INSS, quando os documentos eram fisicamente apresentados na agência, né? Então, o INSS digital veio para acabar com isso também. Isso é uma das demandas aí que o INSS acabou resolvendo. Então, ela juntou os documentos, juntou a carteira de trabalho e a análise ficou para posteriormente. Quando eu fui fazer a análise daquele processo, eu verifiquei que no CNIS tinha diversos vínculos que necessitavam de fazer acerto. E a pior da situação é que um dos vínculos que precisava fazer o acerto na carteira de trabalho, era a data de saída que eu precisava acertar. E aquela data de saída estava rasurada. Eu não tinha elemento na carteira de trabalho para poder corroborar aquela data de saída. O que eu fiz? Emiti uma exigência para que
a advogada apresentasse documentos que corroborassem aquele vínculo. Poderia ser uma declaração da empresa acompanhada de uma cópia autenticada da ficha de registro, poderia ser um extrato analítico da FGTS, enfim, eu dei aquele leque de documentos que a advogada poderia apresentar para corroborar aquela data de saída. Pois bem, passaram-se ali uns 10, 15 dias, a advogada compareceu na agência, desesperada, pedindo para retirar o processo, que ela não queria mais que ele fosse, que dessemos andamento naquele processo. Eu não entendi por quê, e depois de muita insistência, ela falou o porquê que ela queria que aquele processo não se desse andamento nele. Ela falou que não queria que o nome dela fosse atrelado a processos com fraude, não queria ter o nome dela atrelado a processos fraudulentos. Eu falei para ela que em nenhum momento o INSS estava alegando que aquilo era uma fraude, simplesmente por conta de haver uma rasura na data de saída, aquele documento não poderia ser considerado. Vocês acham que teve jeito? Não, ela retirou os documentos e ela fez desistência do processo. E por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história para você ver na insegurança que muitas vezes o advogado tem no seu próprio processo administrativo. Quando você declara dentro de um processo que aquele documento confere com o original, você não necessariamente está declarando que aquele original ele é verdadeiro. Você não está declarando que aquele original ele está isento de fraudes. Você está declarando que essa cópia aqui que você juntou no processo, ela é idêntica a esse original aqui que o segurado te apresentou. Agora, se esse original aqui ele é um documento fraudulento, não é o advogado que vai responder. Entendeu? O advogado ele não pode ter o ônus de saber se essa carteira de trabalho emitida, essa carteira de trabalho apresentada, realmente foi emitida ali pelo Ministério do Trabalho, ou se esse RG que o segurado apresentou saiu da Secretaria de Segurança Pública. Como é que o advogado vai ter esse ônus? Não dá. Então, o que o advogado ele arca com a responsabilidade de falar que essa cópia é idêntica a esse original. Se ele é falso ou não, aí não cabe ao advogado. Tudo bem? Então, se surgir documento que você precisa autenticar, pode clicar no botão lá sem medo, autentica, porque a responsabilidade sobre a falsidade ou não daquele documento não é sua. É claro que se o erro for grosseiro, qualquer um vai perceber, né? Mas se não for erro grosseiro, pode autenticar sem medo. Tudo bem? Erro número 3, erro na junta de documentos. Toda vez que a gente for juntar um documento dentro de um processo, digitalizar um documento, eu acho que o mínimo que a gente tem que ver é ler aquele documento e ver se os dados estão legíveis. Por que eu falo isso? Os documentos que ali estão presentes, eles vão servir de base para fazer alteração nos dados cadastrais do CNIS, vão servir de base para fazer alteração em vínculo, em remuneração, data de entrada, saída. O documento que você está apresentando ali, que é a base de tudo. Então, não dá para ter sombra de dúvida. Não dá para a gente pegar um documento ali que ele está embaçado e eu pegar e tentar adivinhar que data que é a data de demissão daquele vínculo, qual que é a data de admissão daquele vínculo. O documento tem que estar legível, tudo bem? Outro ponto na juntada de documentos é juntar o documento na mesma ordem. Isso parece besteira, né? Mas são inúmeros processos que eu pego, que o documento está assim. Tem primeira folha, o documento está na horizontal. Segunda folha, o documento está na vertical. Terceira, na horizontal. Quarta, na vertical. O que acontece? Pensa vocês analisando um processo, que a folha 1, você visualiza. Folha 2, você tem que ir lá, girar no sentido horário. Folha 3, girar no sentido anti-horário. Folha 4, virar no sentido horário. Isso é antiprodutivo, não rende, entendeu? Então, faça a juntada dos documentos da mesma forma, uniformemente. Tudo bem? Outro ponto na juntada de documentos é juntar os documentos fora de ordem cronológica. Para exemplificar esse ponto, eu vou trazer aqui a situação do dentista que tenta comprovar um período de atividade especial antes de 95. Para quem não sabe, até 28 de abril de 95, a atividade especial do dentista e outras profissões, ela é reconhecida simplesmente pelo exercício profissional e não por exposição a agentes nocivos. Então, basta que a pessoa tenha exercido a atividade até 28 de abril de 95 e ela comprove isso, essa atividade será reconhecida e será computada como período especial. Pois bem, o que a maioria dos dentistas junta para comprovar a atividade especial? A juntada é feita com aquelas fichas de cliente.
Então, a ficha do cliente, lá onde tem o dente, a anotação do dente que está sendo reparado, então ele faz a juntada da ficha do cliente. O que acontece é que, geralmente, o dentista não junta uma ficha, ele junta 30, 40, 50 fichas. E essa documentação é apresentada para o advogado, para o procurador dele. O que o procurador faz? Ele junta todas aquelas fichas. Então, vamos supor que o advogado ele vai juntar o documento lá para provar uma atividade de período especial, de 85 a 95. O que ele faz? Ele junta os documentos de 85, aí depois, na próxima folha, tem um documento de 92, aí na próxima folha tem um documento de 86, na próxima folha tem um documento de 93. Poxa, gente, não custa colocar isso em ordem cronológica, entendeu? Coloca o documento em ordem cronológica, facilita tanto para vocês depois consultarem o processo, quanto para o servidor que está analisando. A dificuldade vai ser bem menor, o tempo vai ser bem menor. Então, colocar os documentos de ordem cronológica. Ainda sobre a ordem cronológica, é importante falar aqui sobre as carteiras de trabalho. Carteira de trabalho, gente, ela tem que ser juntada uma por vez, de preferência da que foi expedida há mais tempo para mais nova. Então, você começa juntando a carteira que foi expedida há mais tempo para mais nova, e uma por vez. O que é isso, uma por vez? O advogado, ou o procurador, ou às vezes o próprio segurado, estou falando aqui especificamente do advogado, mas o segurado faz bastante isso também. Junta 2 carteiras de trabalho, 3 carteiras, o que ele faz? Carteira de trabalho número 1, carteira de trabalho número 2. Aí ele pega folha de identificação de uma, folha de identificação da carteira 2. Aí pega vínculo da carteira número 1, vínculo da carteira número 2. Não dá para analisar documento assim. O que deve ser feito? Você tem 2 carteiras, então você coloca folha de identificação da primeira carteira, você vai colocar a qualificação da primeira carteira, o vínculo da primeira carteira, o segundo vínculo da primeira carteira, as remunerações da primeira carteira, a anotação de FGTS da primeira carteira. Acabou a primeira carteira? Esquece a primeira carteira. Vamos para a segunda. Identificação da segunda carteira, qualificação da segunda carteira, vínculos da carteira, anotações de salário, anotações de FGTS. Não misture as carteiras. E também não misture a ordem. Comece pelo número 1 lá da página e vem descendo. Não coloca a página 32, depois volta para a página 26. É ordem cronológica, tá? Isso, a carteira de trabalho é importante, porque dali vão sair as anotações para alterar o vínculo do segurado ali no CNIS. Então, não dá para gerar margem de dúvida. Se gerar margem de dúvida, vai gerar exigência. Então, juntada da carteira em ordem cronológica, uma por vez. Tudo bem? Com relação ainda à juntada de documentos, último ponto aqui da juntada de documentos. Pessoal, pelo amor de Deus, tome cuidado com o documento que está sendo juntado no processo administrativo. Por que eu estou falando nessa entonação? Pensa você está fazendo uma análise de um processo administrativo, e você está lá, olha as carteiras de trabalho, olha os formulários de PPP, e de repente você se depara com um meme do dia do amigo. E você não sabe, você não imagina o que tinha nesse meme do dia do amigo. Um casal numa cama, simplesmente sem roupa. Pensa na situação vexatória que o servidor que está analisando ficou. Esse caso não foi comigo, mas é verídico, aconteceu. Então, o servidor estava analisando, acabou o PPP, tinha uma foto de um casal pelado, depois continuou o processo. Era um meme do dia do amigo. Provavelmente não é o interessado ali que juntou a foto dele. É um meme, mas juntou, falta de atenção. Então, pensa, a situação vexatória para o servidor, situação vexatória para o procurador que está apresentando esse documento, situação vexatória principalmente para o titular do processo. Pensa se o titular, não foi o titular que juntou esse documento, se foi o procurador. E depois ele vai consultar o processo dele e vê aquele meme lá de um casal pelado no meio dos documentos do processo dele. A situação não vai ficar bacana. Então, preste muita atenção nos documentos que estão sendo juntados no processo. Tudo bem? 4. Fazer petições muito extensas. O 4, eu posso dizer para vocês que não é um erro, entendeu? Só que é uma situação desnecessária. Pensa comigo, você acha que é necessário você colocar na petição que a aposentadoria X está prevista na Constituição Federal, tal? É desnecessário, entendeu? O servidor que vai analisar, ele já sabe, entendeu? Ele já sabe que a previsão legal, existe previsão legal para aquele benefício que está sendo requerido. Então, não adianta fazer uma petição muito extensa, porque só vai ali encher o processo e não vai ajudar em nada. A petição, ela serve para apontar situações pontuais dentro do processo.
Então, você tem um vínculo X para fazer um acerto, você coloca na petição, ó, solicito que acerte o vínculo tal, solicito que inclua a remuneração do vínculo tal. Tem que ser pontual a petição, ela tem que ser precisa, entendeu? Então fala, junta isso, faça aquilo outro, eu quero que reconheça um nicho indeterminado, eu tenho um nicho inexistente que eu quero que faça a inclusão, tem que ser preciso. Não adianta fazer petição para mostrar conhecimento jurídico, porque a gente sabe que todo advogado, se passou na ordem, tem um conhecimento jurídico, né? Então, a gente pede que façam petições precisas, petições que vão direto ao ponto, tudo bem? Sabe que hoje, até no judiciário, as petições que são mais concisas, elas têm uma tendência de maior celeridade, né, no andamento. Né? Não adianta a gente ficar enchendo muita linguiça no processo judiciário, que também isso não vai ter muita efetividade, tudo bem? Agora, o quinto erro dos processos em geral é uma pergunta que é feita desde novembro do ano passado para cá. Eu vou ler a pergunta e eu quero saber se você já respondeu e qual foi a resposta. Vê se você já viu essa pergunta. Recebe aposentadoria ou pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime de previdência? Vou repetir. Recebe aposentadoria ou pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime de previdência? Aposentadoria ou pensão por morte. Por que é feita essa pergunta agora nos requerimentos administrativos do INSS? A partir da emenda constitucional 103 de 2019, a acumulação de benefícios de pensão por morte e aposentadoria, ela deixou de ser, a acumulação integral, ela deixou de existir. Então, quer queira no regime geral de previdência ou no regime próprio de previdência, se o segurado recebe uma aposentadoria e uma pensão por morte, ou duas aposentadorias, ele vai entrar num critério de redução. O benefício de maior valor, ele vai ser mantido e vai ser aplicado um redutor no benefício de menor valor. Aí vai variar de acordo com o valor do benefício. Então, não tem mais acúmulo integral dos benefícios. Então, a pergunta está lá. Recebe aposentadoria ou pensão por morte de outro regime de previdência? Outro regime de previdência. O que é respondido na maioria dos casos? Que sim. E qual que é o outro regime de previdência que é informado no formulário? Um benefício pago pelo próprio INSS. Então, você pega lá o formulário, recebe aposentadoria? Sim. Ente estadual, federal, municipal? Federal. Qual é o ente? O INSS. Você vai ver a aposentadoria pago pelo regime geral de previdência. Gente, a aposentadoria geral, a aposentadoria do regime geral de previdência, quem paga é o INSS. Então, o INSS sabe que o segurado já recebe aquela aposentadoria. Por isso que no formulário está escrito outro regime de previdência. Você vai informar naquele formulário, sim, só se o segurado receber aposentadoria ou pensão de um regime próprio, seja ele estadual, municipal ou federal, regime próprio de previdência. Aposentadorias do regime geral de previdência não vão entrar neste formulário. Tudo bem? Isso tem dado bastante confusão, viu? E aí, a gente tem que emitir exigências, porque apesar de você olhar no CNIS e ver que o segurado recebe uma aposentadoria do próprio INSS, que provavelmente é aquela que está no formulário, não dá para ter certeza. Quem tem que afirmar isso é o próprio segurado. Aí você tem que fazer exigência. E essa exigência, às vezes, vai uma, duas vezes, porque o formulário não vem da forma que deveria. Então, tudo bem? Então, vamos preencher somente se tiver regime próprio de previdência. Tranquilo até aqui? Esses 5 erros que a gente viu foi de forma genérica. Ele serve para todos os tipos de benefício. Então, as dicas que eu dei aqui servem para todos os benefícios. Daqui para frente, eu vou falar de 5 dicas que são específicas para a pensão por morte e para o auxílio reclusão. Essas dicas são especificamente para você, nos casos em que se tenta provar dependência econômica e união estável. Então, vamos lá. O decreto 10.410, que ele alterou o regulamento da Previdência Social, alterou o decreto 3.048, ele trouxe diversas alterações aí no que tange a pensão por morte. Inclusive, já foi até tratado aqui no Congresso de Direito Previdenciário o assunto pensão por morte. Mas eu vou dar uma pincelada aqui num assunto para poder entrar no mérito da minha palestra. Uma das alterações que o decreto trouxe, 10.410, trouxe para a gente, é alteração nos critérios de prova de dependência econômica e de união estável.
Vocês devem se lembrar que antes, para aprovar a dependência econômica e a união estável, o INSS ele pedia ao menos 3 documentos contemporâneos ao fato que se pretende alegar. Então, você pedia 3 documentos. Ele apresenta lá um rol de documento, e daquele rol, ele é exemplificativo, poderia ser documento que não constasse no rol, mas daquele rol tinha que apresentar ao menos 3 documentos. O que acontece? O decreto agora alterou para 2 documentos. Então, pode ser juntado 2 documentos. Só que, infelizmente, mesmo apresentando o documento que consta naquele rol, muitas vezes o segurado não consegue provar a dependência econômica ou a união estável. E por que isso acontece? Eu vou pegar aqui os 5 exemplos para vocês entenderem as particularidades de cada prova e o porquê que, mesmo apresentando um documento que consta no rol, ele não consegue provar ali a dependência econômica ou a união estável. O primeiro exemplo que eu vou usar é a conta corrente conjunta, a conta bancária conjunta. A gente pode considerar que a prova conta corrente, conta bancária conjunta, é uma prova forte, né? Apesar de não ser uma exclusividade de casais ter conta conjunta, por exemplo, os sócios de empresa podem ter conta conjunta, não há especificidade de cônjuges. Só que é uma prova forte. Se aquela prova ela estiver atrelada a outros elementos, ela é um elemento muito forte. Então, o segurado apresenta aquela prova de conta conjunta. Mas o que ele junta no processo? 2 cartões bancários. No cartão bancário, hoje em dia, muitas vezes nem tem o número da conta na frente. E quando tem, não é similar, entendeu? Então, se você juntou 2 cartões lá do Banco do Brasil, não tiver o número da conta na frente, está provando alguma coisa? Não. Vamos supor que você juntou lá o documento. Esse documento, a numeração que consta lá na frente não é similar. Está provando alguma coisa? Também não. Então, o documento que foi juntado ali deveria ser similar, deveria provar a existência de uma conta conjunta. Mas vamos supor que o documento que foi juntado prova que a conta do cônjuge A é igual à conta do cônjuge B. É idêntico o que está ali. Provou já a existência de união estável? Não, necessariamente. Por quê? Ali eu sei que realmente existe uma conta conjunta, mas eu não consigo extrair dali desde quando essa conta ela foi aberta e se ela ainda permanece ou não ativa. Qual que é a melhor forma de utilizar esse tipo de prova? Não é com o cartão. O cartão ele vai corroborar, mas o ideal é você pedir para aquela instituição financeira emitir uma declaração informando, fulano e ciclano são titulares da conta conjunta número tal, essa conta ela foi aberta na data tal e foi encerrada em data tal, ou ela foi aberta lá e se mantém ativa até hoje. O ideal é a declaração, porque você consegue saber desde quando iniciou aquela conta e se ela se mantém ativa ou não até o momento do fato gerador, o momento ali de que se pretende comprovar. Tudo bem? Essa mesma analogia ela deve ser utilizada para instituições como um clube em que um seja dependente do outro, um convênio odontológico, um convênio médico. Não basta apresentar as carteirinhas, entendeu? As carteirinhas geralmente vêm com numeração diferente. Peça a declaração do órgão informando desde quando aqueles dois, um é dependente do outro ou a conta é conjunta e se ainda se mantém ativo ou não aquela vinculação. Tudo bem? O erro número 2 é a prova de mesmo endereço. Então, estamos nas provas de dependência econômica e união estável para pensão por morte e por alusão, a gente pode usar também para o auxílio reclusão. E agora eu vou falar a prova número 2, a prova de mesmo endereço. A prova de mesmo endereço, eu posso dizer que é uma das mais fáceis de se apresentar, né? Porque eu acho que todo mundo já recebeu uma correspondência em casa, nem que seja cobrança, mas já recebeu uma correspondência. O que acontece nas situações em que eu percebo que a prova de endereço não é bem utilizada, na verdade eu percebo 2 situações. Uma, quando a conta é concentrada no nome somente de um daqueles cônjuges. Então você pega lá, é juntado no processo uma conta de água e luz de, sei lá, de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, vários anos. Só que no nome só de uma pessoa. Como é que eu vou fazer correlação? Eu tenho que ter a correlação. Então, você está juntando a conta para provar que existe uma união estável desde 2001, junta de um e já junta a correlação do outro, do mesmo ano, do mesmo período. Entendeu? Então, você tem que fazer correlação. Juntou de 2000 do cônjuge A, junta de 2000 do cônjuge B. Juntou de 2010 do cônjuge B,
junta de 2010 com ISVA. Tudo bem? Então tem que haver correlação entre as contas apresentadas. Se for para juntar 20, 30 comprovantes de endereço em nome de um só, não precisa, porque não vai valer de nada. Tudo bem? Outro problema na prova de mesmo endereço. Muitos comprovantes de endereço são juntados da seguinte forma. Vamos supor que o endereço da pessoa é a rua São Joaquim. Então, o cidadão mora na rua São Joaquim, número 10. Aí o comprovante do cônjuge que pretende comprovar vem Rua São Joaquim, número 10B. Ou Rua São Joaquim, número 10, Fundos. Gente, Rua São Joaquim, número 10 e número 10B, ou número 10 Fundos, não é o mesmo endereço. São endereços diferentes. Parece uma coisa boba, mas não dá para usar isso como prova. Tem que ser o mesmo endereço. Então, se é número 10 numa, tem que ser número 10 na outra. Além de ter o ano correlato, tem que ter a mesma numeração. Tudo bem? Um outro problema que acontece é em prédios que tem duas entradas. Eu, por exemplo, eu moro aqui num prédio. Esse prédio ele tem duas entradas, o número 475 e o número 483. A conta de água vem no número 483 e a conta de energia vem no número 475. E uma está no nome da minha esposa, outra está no meu nome. Você acha que se precisasse, isso serviria como prova de mesmo endereço? Não serviria. Por muitas vezes eu já entrei no Google Street View, no Google Maps, para verificar ali se a endereço, a numeração é a mesma ou não, entendeu? Só que nem sempre dá para a gente usar dessas ferramentas para poder chegar a alguma conclusão, né? O Google Street View mesmo. Então, fiquem atentos. Documento de prova de mesmo endereço. Anos correlatos, numeração idêntica. Tudo bem? Erro número 3. Prova de encargos domésticos. Esse é complicado também. Como que são juntados esses encargos domésticos? O segurado, quando apresenta isso, o que ele quer fazer? Ele quer mostrar para o INSS que o servidor falecido ele era responsável pelas contas e despesas daquela casa. Então, ele vai juntar lá o comprovante de pagamento da conta de luz, comprovante de pagamento da conta de água, de energia, sei lá, enfim, diversos comprovantes de pagamento. Só que esses pagamentos não fazem nenhuma alusão àquele segurado instituidor, não fazem nenhuma alusão ao segurado falecido. Como você vai provar a dependência econômica dessa forma? Entendeu? Você está me apresentando contas pagas, mas quem pagou essa conta? Não dá para saber. Outra coisa que é feita é juntar extrato bancário com diversos depósitos. Tá lá, depósito na data tal, depósito na data tal, depósito na data tal. Quem fez esse depósito? Como é que eu vou extrair daquele documento uma vinculação entre o segurado requerente e o instituidor do benefício? Não tem como, não dá para adivinhar, entendeu? Então, se você vai mostrar, se você quer provar a dependência econômica, se é depósito em conta, tem que ser TED, tem que ser DOC, tem que ser uma forma que vincule o instituidor ao dependente, entendeu? Tem que ficar nominal ali para que se possa identificar. Foi feito o pagamento de uma conta X, vai ter que ser pagamento via Internet Bank que mostre lá o comprovante e o nome do titular da conta. Senão, não tem como utilizar aquela prova. Tudo bem? Então, fiquem atentos a essas provas de mesmo endereço. Provas de dependência econômica. A 4 é um tanto quanto polêmica, são as fotos. Diversos processos, a prova que se pretende utilizar dentro para que chegar à conclusão de uma existência de uma união estável são apresentações de fotos. Eu diria que é bem complicado utilizar foto como dependência, como documento para provar dependência, por quê? O parâmetro que a gente tem para confrontar aquelas fotos apresentadas são as fotos do documento de identificação apresentado. E, às vezes, esse documento de identificação é um RG de 1970, um RG de 80, e aí com fotos agora de 2018, 19, do casal junto, do casal em festa e tal. Não dá para eu chegar à conclusão que é a mesma pessoa. E mesmo se eu chegar à conclusão que se trata da mesma pessoa, não necessariamente você estar com uma pessoa numa foto prova que você depende financeiramente daquela pessoa ou tem união estável com aquela pessoa. Mostra que você tem uma certa proximidade. Essa proximidade pode ser um vínculo de dependência ou não. Então, as fotos de fotografia, as provas de fotografia, elas servem para corroborar outros elementos. Mas ela por si só como prova, eu posso dizer que é uma prova fraca, tá? Então, era legal arrumar provas mais fortes que possam ser corroboradas pela prova de fotografia.
ela por si só é uma foto fraca, tudo bem? O erro número 5 é não elaborar uma linha do tempo com a documentação apresentada. Eu falei que o decreto 10.410, que alterou o regulamento da Previdência Social, ele trouxe diversas alterações na pensão por morte. E uma dessas alterações é de que, a partir de agora, para que se haja a prova de dependência econômica e de união estável, tem que ser apresentado ao menos um documento que seja expedido há menos de 2 anos. Então, um dos documentos apresentados para provar a dependência econômica ou união estável, ele deve ter a expedição em menos de 2 anos. Deve ser contemporâneo com expedição em menos de 2 anos. Pô, legal. Então, eu posso apresentar os 2 documentos, provar a dependência econômica, a união estável e o benefício vai ser concedido? Vai. Só que eu, se eu fosse você, eu não faria isso. E por quê? Essa prova de dependência que é apresentada em menos de 2 anos é para deixar claro que, até o momento do óbito, essa união, ela permaneceu. Entretanto, o decreto 3.048, no artigo 114, inciso 5, ele prevê que, se não ficar provado que o casamento ou união estável, ele existe há mais de 2 anos, que ele já dura há mais de 2 anos, o pagamento do benefício de pensão por morte ou de auxílio reclusão, porque essa regra ela vale de forma similar ao auxílio reclusão, esse pagamento vai durar somente por 4 meses. Então fica complicado, né? Você pega, eu tenho que juntar documentos em menos de 2 anos para provar que eu estou que essa união estável existe até o momento do óbito, só que se eu não juntar um documento com mais de 2 anos, esse benefício vai ser concedido somente por 4 meses. Então, elabore uma linha do tempo. Se essa união existe há 5 anos, junte documentos lá do começo da união, que prova lá o marco inicial da união, junte um no meio e junte agora no final, um contemporâneo, entendeu? Trace essa linha do tempo para que fique claro dentro do processo todo o período que perdurou aquela união estável ou aquela dependência econômica. Tudo bem? Pessoal, essas dicas que eu trouxe aqui, esses apontamentos que eu trouxe aqui, não é para facilitar o andamento do processo para o servidor, não é para facilitar o andamento do processo para o advogado. O objetivo aqui é que o processo seja célere e seja concedido para o principal interessado, que é o segurado, entendeu? Os 5 pontos finais que eu tratei aqui, pensão por morte, geralmente, ou em grande parte das situações, quem faleceu ali, quem morreu, é o arrimo de família. E o pessoal, os dependentes, estão ali esperando a concessão da pensão por morte para poder comer. Então, tudo isso que eu trouxe aqui é para a gente tornar esse processo mais célere para o principal interessado, que é o segurado. Como a doutora Elô trouxe essa semana, na palestra dela, na brilhante palestra dela, ela falou que a experiência não está nos livros, né? E realmente não está. Então, eu acho que esses pontos são interessantes para a gente observar, atentar a isso, coisas que parecem ser bobas, mas coisas que provavelmente a gente já cometeu em algum momento. Então, observar, aprender com a experiência e não deixar que isso se repita. Tudo bem? Não falei no começo, mas as minhas páginas, minha rede social se chama @papo de previdência, tá? Eu tenho a página no Facebook, no Instagram, e no YouTube é youtube.com/papo de previdência. Então, Instagram, @papo de previdência, YouTube youtube.com/papo de previdência. Bom, foi isso, gente. Espero que tenha sido de grande valia, espero que tenham gostado, e retorno agora a palavra para o pessoal do Movimento Raiz. Muito obrigado, viu? Muito bem, doutora Anderson, foi excelente. Eu vi aqui os comentários do pessoal falando a respeito se o senhor tinha algum curso, se tinha... Repete aí para o pessoal as suas páginas. Eles queriam saber, poxa, tão interessante isso, não tem nenhum curso a respeito, ensinando o caminho das pedras aí? Então, na verdade, eu estou formulando, sim, doutor Roberto. A gente está montando um curso, entendeu? Em cima disso do que eu estou falando. Não só em cima disso, né? A gente vai tratar também sobre o direito material em si.
Aqui a gente está falando mais da forma procedimental, mas o curso ele vai unir tanto a parte procedimental, que é extremamente importante, quanto a parte de mérito, né? Que é fundamental. Não adianta nada a gente saber o procedimento e não entender o mérito. A princípio, eu tenho divulgado bastante conteúdo no Facebook e no Instagram, é @papo de previdência. E o YouTube é youtube.com/papo de previdência. E por lá, em breve, a gente vai estar divulgando as informações sobre o curso, sobre inscrições, sobre tudo isso. Tudo bem? Excelente. Os comentários que eu estou vendo aqui do lado são excelentes a sua palestra. Só tenho que agradecer, doutor. Foi excelente o trabalho, foi muito bom. Obrigado, doutor Roberto. O nosso amigo, doutor Almir, que ele provavelmente vai querer tecer algum comentário. Olha, está aí, está escrito na tela aí, Papo de Previdência, já para o pessoal poder acessar, poder se informar bem. Sua palestra foi fantástica. Adorei. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo, viu? Eu, particularmente, não atuo na área previdenciária, estou começando a gostar. É uma área promissora, é uma área bem bacana, viu? Pensando em mudar meus conceitos. Bom, foi uma semana de mudanças mesmo, né? Doutor Anderson, que maravilha! Olha, você mostrou para nós aqui a visão do outro lado, né? Sim. A visão de quem recebe os documentos e que vai analisar. É muito bom a gente se posicionar no lugar do outro. Poxa vida, né? Se eu entregar um documento todo virado, um de cabeça para baixo. Eu, quando pego um processo desse jeito, fico bravo da vida, vocês nem imaginam. Agora, imagina uma pessoa que passa o dia inteiro recebendo, ainda que seja eletronicamente, documentos, cada um de um jeito. É importante isso ajuda, sim, o funcionário que recebe de uma maneira melhor, não vai necessariamente, a lei não garante que ele vai atender melhor, mas isso é uma questão de urbanidade. Sim. Acho que isso é que é importante. Exatamente. Eu costumo dizer que quando o processo era físico, você organizava na hora ali. Hoje, a responsabilidade por essa organização é de quem está protocolando, é do advogado, né? Então, essas dicas, como o doutor falou, a gente não vai deixar de analisar o processo porque a folha está de ponta cabeça. A gente só vai ter aquela dor de cabeça de ficar girando ou não, entre os outros problemas que eu falei aqui. Então, hoje, a responsabilidade pela formalidade ali, pelo acondicionamento do processo é do advogado. E é legal ter um processo bonitinho, né? Que se fala, olha, esse processo é bem instruído, é bacana. Penso do mesmo jeito, doutor. O pessoal está perguntando assim se você tem um curso específico nessa matéria aí. Eu estava falando agora para o doutor Roberto que a gente está gravando o curso. Em breve a gente vai estar soltando informações ali nas páginas que eu falei, @papo de previdência. O curso ele não vai abranger só os procedimentos, ele vai abranger mérito também, entendeu? A gente vai entrar na área do mérito do benefício. Entretanto, sim, é fundamental. Entretanto, é legal a gente estar atento aos procedimentos, né? Para a gente não se perder no meio do caminho. Doutor Anderson, foi uma honra imensa recebê-lo aqui. As portas do Movimento Raiz estão escancaradas esperando a sua volta e só basta uma confirmação. Quero. O senhor já está com a porta aberta. O dia e o horário que quiser. Doutor Almir, muito obrigado. Doutor Roberto, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Movimento Raiz pelo convite. De verdade, foi uma honra estar participando. E, assim, só chamar que eu venho, entendeu? Estou à disposição de vocês. Obrigado também ao professor... Obrigado ao professor Marcos Viquesi também pelo convite, tá? Muito obrigado a todos e estamos à disposição, tudo bem? Tudo bem, infelizmente. Excelente a palavra. Obrigado. Eu ia falar para o Robertinho dar as palavras finais, ele já... Excelente e pronto. Qualquer coisa além disso é desnecessário. Foi muito bom. É isso aí. Excelente. Os comentários aqui do pessoal já diz tudo. Está todo mundo adorando. Foi completa. Olha só, explicou tudo. Quer dizer, tá muito bacana. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Anderson. Obrigado, foi um prazer. Deixou um fã-clube aqui esperando aí. E o Movimento Raiz também
recebe os palestrantes aqui como membros, se tiver interesse. O nosso movimento está aberto, sim. Siga nas redes sociais, entre em box, pede para fazer parte, isso já vai se embrenhar aí no nosso meio e vai fazer parte também. Fique à vontade. Com certeza já tem mais um membro aí para o movimento. Opa, maravilha. Okay. Doutor Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Obrigado. Robertinho, que palestra, hein, Robertinho? Meu amigo, sensacional. Pegando os comentários aqui, e todo mundo adorando, maravilhoso conteúdo, excelente, excelente. Até a dona Mariana, Robertinho tá gato com esse cabelo. Nossa, minha mulher. Olha, Robertinho, eu falei isso no início, hein? Falei, você está estreando um novo topete aí. Aqui, ó, achei que explicou muito bem, excelente. Papo de previdência, tal. Dicas valiosíssimas. Meus clientes deveriam escutar essa palestra também. Está falando aqui a Regiane. Os comentários... Adorou, todo mundo gostou muito da palestra, realmente, foi muito intuitiva. Esse tipo de procedimento, doutor, nós não temos em nenhuma das áreas da vida jurídica na faculdade. Isso, trazer o que nós tivemos na faculdade, não adianta, isso nós temos na doutrina. O importante é palestras assim, que trazem o dia a dia, a dificuldade que o advogado enfrenta, num balcão de um INSS, de um posto fiscal, de qualquer outro lugar. São matérias assim que são importantes para nós. Olha, parabéns. Eu adorei a palestra. Foi sensacional. Doutor, o senhor da sequência aí dos trabalhos. Não, vamos fazer aqui um bate-bola aqui. Eu quero chamar aqui o meu amigo... Eu quero chamar meu amigo Marcos Viquese aqui, que ele tem um recadinho importante para dar. Marcos, sobe aí e vem falar com a gente um pouquinho. Primeiramente, parabenizar meu amigo doutor Anderson pela palestra. Já fica publicamente o convite, caso ele queira gravar um curso pela Viquese Educação, já abro as portas aí. Na verdade, todos os palestrantes que eu convidei, eu já sabia da capacidade e para todos eles já tenho o convite aberto aí para gravar cursos pela Viquese Educação. Então, meus parabéns, doutor Anderson.